Olá, como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, você aprenderá sobre como planejar e produzir uma notícia para telejornal e outros meios de comunicação. Partiu para mais uma aula? Você está preparado? Tem certeza? Olha que a aula de hoje será mais que um show, será um telejornal. Existem várias coisas para se pensar quando temos que apresentar um jornal na TV. Devemos pensar em como transmitir as notícias, reportagens e entrevistas. Sabe o que eu lembrei também? Nesse mundo cheio de novas tecnologias em que vivemos, devemos nos preocupar em estar disponíveis em vários locais, canais de comunicação para além da TV. Pode ser por meios de sites, jornais impressos, rádio ou o mais novo jeitinho de ouvir, os podcasts. Podcast é um nome em inglês, dado para alguns tipos de áudios que estão disponíveis na internet. Sabe quando temos aquele jornal que passa na TV, mas que também há um site e uma versão impressa? Pois é, existem até jornais que são transmitidos ao mesmo tempo pela TV e pelo rádio, de forma que consiga atingir o maior número de pessoas possível. Dentro de um jornal ou telejornal, existem vários tipos de textos, mas hoje focaremos em um: a notícia. Não pense que em um telejornal passam apenas notícias. Na verdade, ele possui outros tipos de texto, como as reportagens, as entrevistas. Lógico que a notícia é um dos tipos de textos principais que um telejornal terá, mas não é o único. O que é notícia? O que ela deve ter? Ela aparece da mesma forma em diversos meios de comunicação? É o que veremos hoje. A notícia tem como objetivo informar algum acontecimento real, atual ou do cotidiano. Ela pode descrever ou narrar um acontecimento, porque ela apresenta tempo, espaço e pessoas envolvidas. Trouxe um exemplo de notícia tirada diretamente do site da CEMED Manaus. Leia comigo! Alunos da Rede Municipal de Ensino recebem premiação do concurso de produção textual. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, CEMED, realizou nesta terça-feira, 28/9, a premiação do concurso de produção textual Super Escritores, na Escola Municipal Dr. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, na Zona Centro-Sul. A atividade, que ocorreu no período de 2 a 31 de agosto, teve por objetivo desenvolver as habilidades de leitura, escrita e a capacidade criadora dos alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental de 24 escolas da Divisão Distrital Zonal Sul. Caso você queira ler essa notícia completa, ela está disponível no site da CEMED Manaus. Portanto, notícia é um tipo de texto que está sempre presente em nosso dia a dia e é encontrada principalmente nos meios de comunicação, como televisão, jornais impressos, rádio, entre outros. Acompanhe comigo os elementos que compõem uma notícia. O que uma notícia deve ter? 1. Título. Toda notícia deve anunciar do que ela falará em seu texto e, para isso, ela usará o título. Pode ser que ela use também um subtítulo. Esse subtítulo traz mais informações sobre a notícia e fica logo abaixo do título principal. Porém, o subtítulo não é obrigatório. Na notícia que mostrei agora há pouco, da CEMED Manaus, não havia subtítulos, apenas título. 2. Informação real. Nada de contar historinhas, falar dos 3 porquinhos ou do lobo mau. Em uma notícia, falamos de algo que aconteceu na vida real ou que ainda acontecerá, algum evento, por exemplo. 3. Descrição ou narração da informação. Para que a notícia atinja o seu objetivo, que é informar o leitor, é necessário que ela seja descrita ou narrada, indicando tempo, espaço e quem esteja envolvido nessa informação. Ou seja,
As pessoas. Quem escreve a notícia deve ter o cuidado de não deixar a informação incompleta, para que não haja dúvidas do acontecimento narrado. 4. Texto impessoal. Você sabe o que significa impessoal? É uma palavra um bocado difícil de se ouvir por aí, não é? Ela quer dizer que a pessoa não se envolverá em algo. Quando eu digo que o texto de notícia deve ser impessoal, isso significa que quem escrever a notícia não se envolverá na sua descrição da informação, na narração da notícia. Assim, essa pessoa não usará a palavra eu ou nós. Ela apenas falará sobre a informação que quer passar, sem dar opinião sobre o assunto ou se envolver no texto. 5. Linguagem clara e objetiva. O texto de uma notícia não deve ser muito longo, porque ele vai direto ao ponto, que é dar a informação. Quem escreve uma notícia sobre a inauguração de um parque não ficará narrando sobre como o dia da inauguração estava lindo ou comentando como as crianças da cidade estavam se sentindo naquele dia. A notícia de inauguração de um parque, por exemplo, terá o nome do parque, da data da inauguração, quem inaugurou e o local em que o parque se encontra. E isso é o que chamamos de linguagem clara e objetiva, sem enrolação ou muitas explicações. Prontinho! Vimos o que uma notícia deve ter. E agora, vamos pôr a mão na massa. Vamos produzir uma notícia juntos. Não me olhe assim, porque eu sei que uma notícia deve ser de um fato, algo que aconteceu ou acontecerá. E eu trouxe algo que aconteceu na escola que o Célio trabalha. Você não conhece o Célio? Sério? Ah, mas não se preocupa, porque você conhecerá ele hoje. Conheço o Célio. Oi, Célio. Como vai? Querido aluno, o Célio me deu uma informação de algo que aconteceu na escola em que ele trabalha. E a partir disso, construiremos uma notícia, ok? O Célio me contou que em junho desse ano, lá na escola em que ele trabalha, aconteceu a festa junina, que geralmente homenageia diversas culturas que existem no Brasil. Porém, esse ano foi um pouco diferente. A diretora da escola decidiu que haveria homenagem às diversas culturas que existem no mundo. Cada professor escolheu um país para homenagear, e o Célio ficou responsável por ajudar uma professora que escolheu apresentar a cultura chinesa. A pedido da professora, ele confeccionou um dragão chinês com tecidos e ficou tão bonito, um verdadeiro espetáculo. O dragão fez tanto sucesso que ele foi convidado a confeccionar outros elementos de festas juninas de outras escolas. Que legal, Célio! Eu adorei ficar sabendo desse seu incrível potencial para as artes. Vamos transformar essa informação que o Célio nos deu em notícia? Bom, a notícia tem que ser real, mas o telejornal não. Vamos criar um? O que você acha? Ótimo! Você lembra que no início da aula eu comentei sobre as novas tecnologias e como os telejornais também passam em rádio? E as notícias deles podem ir para jornais impressos e até podcasts? Pois é, eu acho que poderíamos transformar a informação que o Célio nos deu em um jornal impresso e, em seguida, em notícia de telejornal. Pode ser? Maravilha! Vamos lá! Como chamaremos o jornal? Eu tenho uma ideia, só que eu não sei se você vai concordar. Eu penso em chamar de Jornal Aricional, porque lembra de um telejornal bem famoso da TV. Você gostou? Perfeito! Jornal Aricional será. Agora, a partir do que vimos que uma notícia deve ter, aqueles 5 pontos importantes, vamos pensar no primeiro deles, o título. Qual título poderemos dar para essa notícia? Eu acho que o Célio descobriu um lado artista dele ao criar um dragão chinês bem bonito. E por isso, acho que o título pode ser A Descoberta de um Artista na Escola. Que tal? Ótimo! O segundo ponto que precisamos pensar é na informação real. Bom, na verdade, já sabemos o que escrever sobre o que o Célio nos contou. O terceiro ponto é a descrição ou a narração do acontecimento. Poderemos escrever resumindo um pouco do que o Célio me contou, mas sem perder os pontos principais da informação. Da seguinte forma: em junho desse ano, na escola Ana Maria Ipiranga, é o nome da escola em que o Célio trabalha,
Aconteceu a festa junina de um jeito diferente. A escola decidiu homenagear as diversas culturas que existem no mundo. Nesse momento, surgia então um artista inesperado, Célio. Ele ficou responsável por confeccionar um dragão chinês com tecidos para homenagear a cultura chinesa. O dragão fez tanto sucesso que Célio foi convidado a confeccionar outros elementos de festas juninas em outras escolas. Está ótimo assim. Vamos para o quarto ponto. Texto impessoal. Da forma que ele me contou e eu contei para você, já temos um texto impessoal. Eu não me envolvi na história, não utilizei as palavras eu ou nós, apenas relatei o que tinha acontecido. Já que o texto já está impessoal, vamos pensar no quinto ponto, linguagem clara e objetiva. Quando estivermos apresentando o telejornal sobre essa notícia, não teremos muitas imagens para mostrar. Afinal, é uma notícia de algo que já aconteceu há um tempo e não estávamos lá para filmar ou fotografar. Dessa forma, o ideal é sermos mais claros e breves possíveis. Quando o telejornal acompanha a notícia em tempo real, ou ainda quando consegue ir ao local do acontecimento, os recursos visuais aumentam e isso é muito positivo para a compreensão da notícia pelo leitor. No nosso caso, poderemos mostrar o dragão e o Célio, tudo bem? Nossa notícia está prontíssima. Vamos visualizá-la primeiramente em formato de jornal impresso. Jornal adicional. A descoberta de um artista na escola. Em junho desse ano, na escola Ana Maria Ipiranga, aconteceu a festa junina de um jeito diferente. A escola decidiu homenagear as diversas culturas que existem no mundo. Nesse momento, surgia então um artista inesperado, Célio. Ele ficou responsável por confeccionar um dragão chinês, com tecidos para homenagear a cultura chinesa. O dragão fez tanto sucesso que Célio foi convidado a confeccionar outros elementos de festas juninas em outras escolas. Que legal nosso jornal impresso ficou, não é mesmo? Agora vamos noticiar sobre o Célio em nosso telejornal. O nome continua o mesmo, Jornal Adicional. Porém, em um telejornal, precisamos nos preocupar com algumas coisinhas a mais. O cenário é um exemplo. O cenário aqui do Centro de Mídias da CEMED Manaus não combina com o telejornal. Tira, tira, tira. Pode tirar, produção. O que foi? Você nunca viu um estúdio sem fundo nele? Pois é, ele é dessa forma. Os telejornais podem usar assim e então pôr uma imagem, ou podem estar em um estúdio com todos os objetos reais e adequados ao telejornal, com as bancadas e tudo mais. Enfim, precisamos de um estúdio de telejornal. Pense comigo em um. E se fosse um com aquelas telas grandes e aparecesse igualzinho aos telejornais, com aquelas informações, notícias ao vivo? Maravilha! Vamos lá! Eu adorei! Olha o JA, as iniciais de jornal adicional. Está tudo lindo. Podemos começar nosso telejornal e noticiar sobre o Célio. Espera aí, cadê a vinheta do nosso telejornal? Todo programa na TV possui vinheta, até nossas aulas, não é mesmo? Vamos pôr uma vinheta e então iniciar o nosso telejornal. Atenção, senhores telespectadores! Nosso jornal adicional iniciará em 5, 4, 3, 2, 1. Olá! Seja bem-vindo! Estamos ao vivo para noticiar os eventos escolares mais importantes na cidade de Manaus. Iniciamos o telejornal falando sobre a descoberta de um artista na escola. Em junho desse ano, na escola Ana Maria Ipiranga, aconteceu a festa junina de um jeito diferente. A escola decidiu homenagear as diversas culturas que existem no mundo. Nesse momento, surgia então um artista inesperado, Célio. Ele ficou responsável por confeccionar um dragão chinês com tecidos para homenagear a cultura chinesa. O dragão fez tanto sucesso que Célio foi convidado a confeccionar outros elementos de festas juninas em outras escolas. Fique atento, porque daqui a pouco voltaremos com mais notícias. Eu adorei esse telejornal! E você? Opa, já está na hora de voltarmos ao fundo do Centro de Mídia. Vamos lá! Agora sim, bem melhor.
Você lembra que eu comentei sobre as notícias de um telejornal passarem ao mesmo tempo na TV e no rádio? Pois é, poderíamos fazer isso com o nosso telejornal. E para ser transmitido via rádio, seria utilizado apenas o áudio da nossa notícia. Podemos dizer, então, que a notícia que produzimos está adequada ao jornal impresso, ao telejornal e ao rádio. Agora que você aprendeu sobre como planejar e produzir uma notícia para telejornal e outros meios de comunicação, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! A atividade número 1. De acordo com os seus estudos de hoje, indique qual das opções abaixo indica o que podemos chamar de notícia. Letra A. É um texto que fala sobre os contos de fadas. Será mesmo que notícia é sobre isso? Acho que não. Letra B. Tem como objetivo informar algum acontecimento real, atual ou do cotidiano. Essa letra B está ótima, mas vamos verificar a letra C. Tem como objetivo informar algum acontecimento inventado. Nada disso. Portanto, a resposta correta para essa questão é a letra B. Tem como objetivo informar algum acontecimento real, atual ou do cotidiano. Atividade número 2. Qual das opções abaixo é necessária para planejar e produzir uma notícia? Temos duas opções. A primeira é perguntas, a segunda é texto impessoal. Você lembra daqueles 5 elementos que vimos logo no início da aula sobre a produção de notícia? Pois é, perguntas não estava lá. Portanto, a resposta correta é o texto impessoal, pois a pessoa que escreverá a notícia não se envolverá dando opinião ou escrevendo de uma forma que exista eu ou nós. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, nossa aula de planejamento e produção de notícias foi um sucesso. Agora eu tenho até o meu próprio telejornal, o Jornal Aricional. Vimos sobre como o Célio tornou-se um artista requisitado pelas escolas após produzir um lindo dragão chinês. E a partir desse acontecimento, planejamos e produzimos uma notícia. Antes disso, vimos quais elementos uma notícia deve ter, para que assim a nossa notícia tivesse todos eles. Você lembra quais são todos esses 5 elementos necessários para a produção de uma notícia? Relembre-os comigo. 1. Título. 2. Informação real. 3. Descrição ou narração da informação. 4. Texto impessoal. 5. Linguagem clara e objetiva. Esses 5 elementos garantirão o planejamento e a produção de uma notícia de sucesso. Eu espero que você, assim como eu, tenha curtido muito essa aula sobre como planejar e produzir uma notícia para telejornal e outros meios de comunicação. Espero ver você mais vezes por aqui, viu? Um beijão e até a próxima aula!